Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje do podcast Caminhos na Vida, um episódio especial de quarta-feira, onde a gente pega um trecho de livro para ler e faz uma reflexão aqui com você. Antes disso, dá uma paradinha aqui para convidar você a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não tenha se inscrito. É muito importante a gente pedir essa inscrição para que o YouTube consiga levar a mais pessoas. Então, não custa nada, você para um pouquinho, se inscreve e depois você continua a fazer aqui a leitura comigo desse capítulo, desse episódio. Vai lá, se inscreve, é coisa rápida. E aí, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um livro muito legal que eu ganhei de Natal de uma pessoa muito querida, e que o livro tem o nome de A Providência, do Henrique Prata, os milagres que levam à filosofia do Hospital de Câncer de Barretos para todo o Brasil. É um livro que é uma sequência de um primeiro, Acima de Tudo o Amor, que é o livro que o Henrique Prata escreveu um pouco antes desse, e conta exatamente como que ele, à frente do Hospital de Câncer de Barretos, começou a reestruturar tudo e colocar as coisas andando aí em vários outros projetos no Brasil, também relacionados com a saúde. E no capítulo 3 desse livro, a gente tem aqui um fato muito interessante, que é, ele conta como que surgiu o programa de televisão Acima de Tudo o Amor, que é justamente o nome do primeiro livro que eu acabei de falar. Eu vou ler um pedaço desse capítulo, esse capítulo é longo, mas eu vou ler só um pedaço para a gente poder entender como que surgiu, qual foi a principal ação que veio e que deu origem a esse programa de TV. Então ele fala o seguinte: apesar de ser conhecido pela minha espontaneidade e gostar de falar, jamais na minha vida imaginei que um dia teria um programa de TV. Contudo, quem sou eu para questionar o que Deus me reserva? Um dia, no início de 2015, numa quinta-feira, acordei de madrugada depois de ter um sonho atípico. Sonhei que estava dando uma entrevista na TV com o meu primeiro livro, Acima de Tudo o Amor, no colo. Comigo, um de cada lado, estavam meus queridos mentores espirituais, Padre Fernando Barduzzi Tavares e Padre Túlio Gambarato. Do primeiro já era íntimo, havia participado do Retiro do Silêncio que ele promove em São Paulo e nos tornamos amigos desde então. Já o Padre Túlio, atual capelão do Hospital de Câncer de Barretos, HCB, tinha recém conhecido naquela época. Acordei com aquela imagem na minha cabeça, como se aquilo tivesse acontecido de verdade, pois o sonho foi muito real. Rezei o terço, como faço todas as manhãs, e me aprontei e fui diretamente para a casa da minha mãe, a doutora Cila Prata, e normalmente, onde eu a visito às noites e aos finais de semana, me sentia a necessidade de conversar imediatamente com ela sobre o sonho. Chegando lá, contei-lhe detalhadamente tudo. Minha mãe, que é uma mulher de fé, respondeu: você tem as bênçãos de Deus, meu filho. Foi o Espírito Santo que trouxe essa mensagem para você. Não tenha dúvidas de que tudo isso vai se concretizar. A princípio, como eu disse, achei graça na ideia. No entanto, logo entendi que, de fato, seria uma oportunidade de divulgar o hospital para mais gente e assim trazer mais recursos financeiros para a instituição, visto que a nossa demanda aumenta a cada dia. Na mesma semana, recebi um telefonema de Adriano Rocha Lago, antigo gestor do hospital, como eu relatei no segundo capítulo desse livro. Estava bastante eufórico com a novidade, ou seja, com a restauração do hospital de Maicé, em Caçador, Santa Catarina. Impulsionada pelo meu exemplo do meu primeiro livro. E no sábado seguinte até conversei com um grupo de empresários que liderava esse projeto. Entretanto, ainda que os dois fatos estivessem relacionados à divulgação da nossa obra, naquele instante não percebi a coincidência
de ambos terem se passado na mesma semana. Até que, para minha surpresa, na segunda-feira, o meu amigo João Monteiro de Barros Filho, fundador da Rede Vida de televisão, apareceu lá em casa. Eu estava almoçando com meu filho Antenor quando ele chegou. Convidei-o para comer com a gente, mas ele se recusou e foi logo dizendo a que veio, bem animado. Henrique, o seu livro está sendo um estouro. Eu sozinho já distribuí uns 80 exemplares. Muitas pessoas me pedem mais explicações sobre a história que você relatou. Porém, eu acho que a pessoa mais indicada para fazer isso é você mesmo. Conversar com cada uma delas, entretanto, seria inviável, pois tomaria demais o seu tempo. Então, o que você acha de fazermos um programa de TV sobre o assunto? Fiquei sem palavras. Não é que a minha mãe tinha razão? E nessa página aqui, na página 36, tem a foto do Henrique e do João Monteiro, justamente no programa de TV. E ele continua falando aqui que é a concretização do sonho, né? Então ele fala sobre outras coisas, como é que o programa a partir daí ele apareceu, o que foi feito de estrutura. Então tá tudo aqui explicadinho no capítulo 3 do livro A Providência. Inclusive uma foto também do Henrique ao lado dos padres Fernando e Túlio divulgando o livro. Eu achei muito interessante e peguei um ponto aqui para a gente poder pensar na nossa reflexão de hoje e que eu ligo aqui com uma frase do nosso filósofo Napoleão Hill, pensador, escritor, e que ele fala o seguinte em uma das suas filosofias, que ele chama de filosofia do sucesso. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Tudo se determina pelo nosso espírito a partir da nossa intenção. Muito interessante a gente pensar nisso porque tudo vem do pensamento. Não sei se você já está pegando a ideia aqui do podcast. Você pensa, você decide, você vai atrás. Então são as 3 coisas que de repente você tem que colocar como sendo obrigatórias para você começar a fazer alguma coisa. E como? Como que você consegue fazer isso imediatamente? Através de uma ação bem simples, como ele fez aqui. No trecho do livro A Providência, o Henrique percorre os seguintes passos para alcançar o programa de TV após esse sonho real. O sonho é importante para despertar aquela necessidade. A gente tem muitos sonhos mesmo que você dorme, acorda com a coisa na cabeça e de repente aquilo ali se torna alguma coisa tão real que você não consegue tirar isso da sua mente. O que ele fez depois que ele sonhou? Ele acordou, se trocou e foi à casa da mãe para conversar com a sua mãe. Depois disso, ele conversou com os seus mentores. Depois disso, ele conversou com um grupo de empresários para divulgar o seu livro. E por último, ele conversou com o fundador da Rede Vida de televisão. Tudo isso numa sequência de fatos que a coisa foi puxando uma após a outra. Veja, ele não foi primeiro falar com a TV, ele foi conversar. Conversar com pessoas que ele entendia que poderiam ajudar a pelo menos esclarecer aquele pensamento que estava na sua mente. O que é importante a gente entender aqui é que as pessoas trazem percepções diferentes daquilo que a gente está pensando. E a gente tem a mania, de repente, a prioridade de colocar na frente de algumas ações o como você vai fazer isso. E você se preocupa com o como de uma forma tão intensa e que você deixa de lado a sua real intenção de fazer as coisas. E nesse como pode ser que você de repente não faça, porque você vai começar a pensar que não tem recursos para isso. Então veja, ele só conversou com a ideia, com a pessoa sobre a ideia que ele tinha. Conversar com a mãe, que é uma pessoa que ele confia, que ele admira e que ele tem ali como sendo uma guia, até mesmo espiritual. Conversar com os mentores da mesma forma, falar sobre a ideia
dos empresários para a divulgação do processo do livro, e na sequência se abre a oportunidade do próprio fundador da Rede Vida chegar e oferecer esse processo de programa na TV. Aí não tem uma explicação lógica para isso. Não tem uma explicação de como a coisa acontece. Tá? O que tem a explicação é exatamente que ele está buscando os caminhos para que isso acontecesse dessa forma como aconteceu. Então, a primeira coisa que eu te digo aqui é para não se preocupar com o como, mas se preocupar, sim, em trazer o seu desejo nessa etapa e conversar com as pessoas certas. Conversar com as pessoas corretas. Cuidado, agora tem um ponto aqui de muito cuidado. Existem pessoas e pessoas com quem você pode falar. Existem as pessoas corretas que você confia e que realmente estão na mesma vibração que você e acreditam que isso seja possível. E tem as pessoas afunda-barco. As pessoas afunda-barco, infelizmente, são a grande maioria. A gente não pode negar que existem pessoas extremamente negativas próximas à nossa vida. E cuidado com essas pessoas, porque a primeira coisa que esses afunda-barcos vão falar, antes mesmo de começar a construir alguma coisa, até mesmo com ideias com você, mas você está sonhando muito alto. Isso aí não vai dar certo. Veja que a percepção dela não pertence a você. Talvez porque essa pessoa passou por dificuldade, essa pessoa não teve a proatividade de correr atrás e conversar com outras em algum momento e se sentiu frustrada. Essa pessoa está vivendo um momento ruim, então cuidado com o que você fala sobre as suas intenções. De repente alguém vai falar para você assim, não, isso aí é muito difícil, precisa de muito dinheiro, é uma grana alta, e que você não sabe como é que é, nem como vai conseguir, está bem difícil de conseguir dinheiro hoje. Entenda que você pode começar tudo muito sem R$1 no bolso. Aliás, conversar com alguém que você confia não gasta nenhum R$1 do seu bolso. Apenas você vai investir um tempo de conversa, sendo que a outra pessoa tem que estar pronta também para receber esse tempo. E de repente é um papo entre amigos que as coisas se resolvem. Alguém vai falar para você assim, isso aí vai dar muito trabalho. Melhor ficar quieto aí no seu canto mesmo, vai vivendo a sua vida, porque a vida está difícil. Vai vivendo a sua vida aí, mas ninguém vai pensar em abandonar a sua vida para começar alguma coisa que está só no pensamento. Então, mesmo que cada um fique quieto no seu canto, se você ficar no seu trabalhar, acredite que esse espaço vai prosperar e muito na sua vida. Então trabalhe nesse espaço que você tem, de acordo com as pessoas que você entende que vão te ajudar nesse processo. Daí para frente, depois que você colher todas as informações, é partir para a ação. Porque o programa estava já sendo pensado nesse momento, né, no caso do Henrique, quando ele começou a conversar com o fundador da Rede Vida de televisão. E assim, o como está sendo feito ao mesmo tempo em que você está conversando. Essa que é a ideia. Então, não adianta você pensar, não tenho dinheiro, não tenho condições, deixa isso para o segundo plano. Deixa que as coisas vão começar a aparecer na sua vida, de uma forma bem interessante. O exemplo que eu dou aqui sempre, e que eu falo sempre, foi do projeto social que a gente criou lá em 2017, 2018, onde a gente, a partir de um grupo de empregos, com 2 ou 3 pessoas atuando, a gente chegou em mais de 100 grupos de empregos no Brasil inteiro, trazendo oportunidades de negócio e trabalho para todo mundo que precisava de emprego. Chegamos a calcular uma média de 20 mil pessoas por dia trabalhando em todos os grupos, colocando vagas, postando vagas, recebendo vagas e ganhando emprego. Os grupos estavam e estão espalhados em vários estados, e por carreira, por oportunidade, e é tudo gratuito. E a gente não gastou diretamente R$1 para colocar a coisa para funcionar. Tudo veio a partir de uma intenção.
A intenção de se conseguir emprego, a intenção e a necessidade de estar trabalhando nesse país, onde naquela época o nível de desemprego crescia assustadoramente, em 2017 e 2018 também. Então, exemplos, eu posso ficar aqui falando para você o dia inteiro, não faltam. O que a gente precisa fazer? Conversar com as pessoas corretas. A partir do momento que você conversa com as pessoas corretas, você define um plano, você escreve isso e parte para a ação. Não tem outra maneira de você conseguir aquilo que você quer. Por isso que o título desse podcast está definido como Você está a um passo de. Seja o que você quiser, coloque aí depois dessas reticências. Você está a um passo de conseguir seu emprego. Você está a um passo de conseguir seu trabalho. Você está a um passo de conseguir a sua casa nova. Você está a um passo de conseguir o seu relacionamento. Você está a um passo de conseguir aquilo que você deseja para a sua vida se você colocar a sua intenção para entrar em ação. Simples. Por que a gente complica? Aí é uma resposta que eu deixo para a gente poder buscar aí dentro de cada um. E a reflexão de hoje justamente vem com duas perguntas que eu vou trazer aqui, que a primeira é: o que você tem de intenção para iniciar um novo projeto na sua vida hoje? O que você tem de intenção para iniciar um novo projeto na sua vida hoje? E quem é a pessoa imediata a você que dá para iniciar uma conversa sobre isso agora, neste momento? Pega essas duas perguntas, entenda o teor, o conteúdo, responda para você mesmo e parta para a próxima ação, que é justamente conversar com essa pessoa. Deixo aqui o canal aberto para você trazer a sua ideia, a sua intenção. Se essa pessoa pode ser eu vou contribuir com alguma coisa de maneira muito grata e eu tenho certeza. E a partir daí alguma coisa sai. Pode ser qualquer pessoa, mas lembre-se que a pessoa tem que ser aquela que compartilha com ideias que você está trazendo com relação à positividade. Pode ser que ela discorde disso que você vai falar, mas ela vai te dar caminhos para você, dentro da discordância, entrar com uma outra percepção, uma outra visão. Esse podcast tem duas partes. A parte 1 foi essa. A parte 2 vem semana que vem, onde a gente vai falar sobre hábitos. E nessa parte eu vou te indicar um caminho de 4 passos para você começar a colocar a sua ideia em prática, a partir do momento que você conversou com a pessoa. Quero agradecer imensamente aqui você que está vendo, está assistindo, está escutando esse podcast agora. Quero pedir o seu like encarecidamente para você vai lá, dar o seu like, faça o seu comentário e mande esse episódio para quem você acha que precisa. E tem muita gente que precisa, tá bom? Eu desejo a você um excelente dia, caso você esteja assistindo agora na parte da manhã, ou se você já assistiu, que seu dia tenha sido incrível. A gente se encontra no próximo podcast Caminhos na Vida. Um abraço e até.